Boa noite. Está começando mais um jornal. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E assim eu começo esse vídeo para contar que eu passei na universidade. Essa era uma das minhas metas para o ano de 2016 e eu já consegui cumpri-la. Aí eu decidi gravar esse vídeo para contar para vocês um pouquinho de como foi todo o processo, né, de estudo, de preparação para o Enem, como que eu fiz o Enem, o que eu achei disso tudo e também como foi ver o resultado e ver que eu passei no curso que eu tanto queria, que é jornalismo. Dia 8 de janeiro, saíram as notas das provas objetivas e da redação do Enem, né? E aí eu fui ver a nota e foi um momento de muita apreensão, porque tava muito lento o site e eu ficava apertando F5 e não aparecia a nota. Foi muito ruim. Daí eu já tava super aflita quando eu finalmente consegui ver a minha nota. Eu preciso confessar que eu fiquei bem triste. Não foi uma nota ruim, na verdade foi boa, mas ela não superou as minhas expectativas. E isso me deixou bem triste comigo mesma. Isso com relação à nota da redação. Mas em compensação eu fui muito bem em matemática, que era uma matéria que eu tava com muito medo da prova. Então eu passei o ano inteiro assim me dedicando mais pra matemática e fazendo exercícios e tudo mais, pra que eu pudesse realmente ir bem. E foi o que aconteceu, então eu fiquei feliz por isso. Tá, daí dia 11 abriu o SISU, a gente coloca a nota e aí de um dia pro outro sempre vai aparecendo os pontos de corte, as notas de corte, né? E aí, logo no primeiro dia eu já pude ter noção, assim, mais ou menos, de que se eu estaria dentro ou não de jornalismo. E eu fiquei muito feliz porque eu estava dentro e assim, ao longo dos dias, meio que eu já sabia que eu ia passar. E aí no dia 18 foi quando saiu de fato o resultado e eu pude ver que eu passei e eu fiquei assim muito feliz, porque eu queria muito passar na UFRN e eu consegui, né, como resultado do meu esforço ao longo de todos esses anos, né, estudando e me dedicando pra isso. Então assim, foi um momento de muita alegria, muita felicidade. O meu querido namorado, lindo e maravilhoso, está ali. Ele raspou a minha sobrancelha. Segundo ele, foi muito pouquinho, merecia mais, mas eu acho que já foi o suficiente, porque eu já estou super agoniada, porque isso não cresce, demora muito pra crescer, e eu tenho que ficar usando esse band-aid pra tentar disfarçar um pouco, que a minha sobrancelha está uma menor que a outra, tá uma coisa muito linda, maravilhosa, só que não. Vocês podem estar se perguntando, né, ou não, por que eu escolhi jornalismo? Eu sei que eu era muito novinha quando eu tomei a decisão que queria cursar jornalismo, e eu vim alimentando essa ideia ao longo dos anos. Então isso sempre pra mim foi uma certeza de que eu queria esse curso. E claro que de vez em quando batia aquela dúvida, aparecia outras opções, tipo publicidade, né? Já pensei também em letras, pensei em arquitetura. Mas no final das contas, após pesquisar bastante sobre isso, também conversar com outras pessoas que já cursaram jornalismo ou que ainda estão cursando e saber a opinião delas, eu acabei decidindo por esse curso, o jornalismo. Como qualquer coisa na vida, existe sim o lado bom e o lado ruim, e infelizmente jornalismo, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, é um curso que tem um mercado, assim, como eu posso explicar? Escasso. Não é nem escasso, é que paga mal. Como que eu falo isso? Desvalorizado. Ah, isso. Então, infelizmente aqui no Rio Grande do Norte, jornalismo tem sido uma profissão que está bem desvalorizada, principalmente no que se refere à remuneração. Então, a pessoa passa lá 4 anos estudando para ganhar pouco e trabalhar muito. Então, assim, isso foi algo que no início me fez repensar muito se era mesmo o que eu queria, mas depois eu cheguei à conclusão que, apesar disso, é um curso
maravilhoso e é a única coisa assim que eu realmente me encaixo. E eu acredito muito que se eu fizer bem aquilo, se eu fizer com amor, eu vou conseguir me destacar, eu vou conseguir encontrar um emprego bacana, mesmo que não seja aqui em Natal, seja em outro lugar. Então assim, é só eu correr atrás, é só me dedicar muito, porque é isso que eu quero, então eu vou mergulhar de cabeça. Existem muitos pontos bons, principalmente, assim, dependendo do que você queira para sua vida e das suas características, do seu jeito. Eu, por exemplo, eu adoro me comunicar, eu adoro conversar com as pessoas, eu gosto muito, muito, muito de escrever. Vocês sabem disso, eu já falei várias vezes que escrever é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Eu gosto muito dessa coisa de criar, de ir atrás de histórias. Então, assim, não existia lugar melhor para eu estar senão em jornalismo. Então, foi isso, assim, que pesou mais no meu coração para que eu pudesse decidir finalmente por esse curso. Agora eu vou falar um pouquinho de como foi o processo de estudos para o Enem, que eu já adianto que não foi nada fácil. E eu vou dizer por quê, né? Bem, o primeiro fato é que quem é aluno do IF sabe o quão puxado ele é. Então, assim, é muito difícil você estar concluindo o IFRN e ao mesmo tempo ter que estar estudando pro Enem, porque a sua vida fica super corrida, você tem que se desdobrar pra conseguir ir bem no IF, né, tipo, não deixá-lo de lado, e ao mesmo tempo se dedicar aos seus estudos e revisar toda a matéria que você precisa revisar pro Enem. Então, assim, foi muito difícil. Eu comecei o ano eu comecei fazendo cursinho à noite, mas eu não aguentei. Eu achava muito puxado e eu ficava muito cansada. Então eu acabei desistindo de fazer esse cursinho, que eram todas as matérias, eu desisti. Mas aí eu entrei em um outro cursinho que era focado apenas em matemática e em redação. Matemática era, assim, a matéria que eu mais tinha medo, que eu mais precisava estudar. Então por isso eu optei por fazer um cursinho focado só nisso. E redação, nesse curso, ele era apenas uma oficina de produção de texto, que consistia em você ir pra aula, o professor te dava a proposta, você escrevia a redação, ele corrigia e dizia que você tinha que melhorar. Então, assim, era só isso, não tinha uma aula teórica. Então eu achei que era perfeito pra mim. Daí era uma vez por semana, então era bem mais tranquilo. Mas aí eu também acabei tendo que sair, porque aí eu comecei o estágio à tarde e o cursinho era à tarde. Então eu tive que sair do cursinho pra poder fazer o estágio. Então eu tive que estudar em casa mesmo, assim, sozinha. Das ferramentas que eu utilizei pra estudar em casa foram as videoaulas que eu encontrava na internet. Elas foram fundamentais pra mim, porque eu criei uma rotina de fazer o seguinte: eu assistia a videoaula de um assunto específico que eu precisava aprender e em seguida lia os livros ou fazia os exercícios a partir daquela aula que eu tinha assistido. Então isso foi muito útil pra mim, porque eu pude solucionar várias dúvidas que eu tinha. Eu acredito muito que pra você conseguir passar no Enem, você tem que ter essa disciplina de estudar pra valer mesmo. Não é fácil, é muito cansativo. Com relação à prova do Enem, preciso confessar que eu sou super contra. Por quê? Porque é uma prova que, além de serem muitas questões, as questões são muito extensas para um tempo pequeno. Então, assim, você acaba muitas vezes indo mal em uma determinada prova, não porque você não tem conhecimento daquilo, mas porque você simplesmente não consegue dar conta de fazer tudo naquele pequeno tempo que você tem, sabe? Sem falar que é muito cansativo, é assim, uma prova de resistência. Então eu acho que talvez se voltassem pro vestibular, talvez seria melhor, não sei. Mas eu acredito que era bem mais tranquilo, porque eram vários dias e você tinha mais tempo pra fazer as questões eram pequenas, sabe? Você não tinha aquela tanta pressão psicológica como tem no Enem, sabe? Mas, graças a Deus, os meus dias da prova do Enem foram leves, assim. Eu consegui fazer tudo no tempo, embora muitas questões eu tive que pular, porque eu não sabia de cara a resposta, e aí depois acabou não conseguindo pensar direitinho com relação àquilo. Mas
eu consegui fazer uma boa prova. Fiquei cansada, sim, fiquei muito cansada, minha cabeça ficou doendo a beça, mas passei por isso e consegui a minha aprovação, que é o mais importante. Então assim, eu tô muito feliz. Eu espero que essa nova fase da minha vida, essa nova etapa, possa ser muito bacana, que eu possa me dedicar 100% a ela, que eu possa aproveitar todas as oportunidades que surgirem a partir do curso de jornalismo, porque eu tô muito animada e tipo, foi o curso que eu sempre sonhei pra minha vida, então eu espero não me decepcionar, mas sim me surpreender. Então é isso, vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho de como foi a minha história, o meu processo de estudo, até o resultado de ter sido aprovada na universidade, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, se quiserem alguma dica em como estudar para Enem, deixa aqui nos comentários, porque posteriormente eu posso até fazer um vídeo falando assim de como organizar uma rotina de estudos, tá? Beijos! E se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. Dê like se você gostou, e se você não gostou, dê like do mesmo jeito. Só isso? Você quer aparecer? Não, obrigado. Calma. Você dá um beijo, um tchau de fato. Tchau!